Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 6 de agosto de 2025, eu quero falar para vocês sobre por que o exame MTHFR é tão importante e eu acho realmente, como médico, que todo mundo deveria fazer, tá bom? Bom, meu site é o icaro.med.br, como eu já falei, minhas redes sociais, @dr_icaroalves, e você encontra o meu livro gratuito para baixar no dominesuasaude.com.br, outro livro, o livro da Gigi.com.br, que é infantil, tá bom? E todas as minhas redes, detalhes para as redes, no dricaroalves.com.br. Bom, basicamente, eu peço esse exame para todo mundo, pesquisa de mutação MTHFR, tá? E tenho ficado surpreso com a quantidade de pessoas que têm essa mutação MTHFR e potencialmente muitos sintomas e doenças causados ou agravados por ela. Recentemente, uma paciente que estava há anos rodando em vários médicos obteve grande melhora, tá? E entre os pontos principais no caso dela e nos exames dela estava a mutação homozigótica C677T, tá? Essa mutação genética, o que é uma mutação genética? Nós temos um DNA, que é o nosso código genético, dentro de todas as nossas células, tá bom? E esse código genético, ele pode sofrer alterações. E é esse código genético que diz, por exemplo, não só a cor dos nossos olhos, se a gente tem... Desculpa, é que ouvi um barulho aqui. Esse tipo o código genético nosso, ele serve para dar a cor dos nossos olhos, o nosso padrão de funcionamento no dia a dia, a nossa programação de metabolismo, como vai ser mais ou menos que você vai se manifestar e que o seu corpo vai funcionar e que você vai fabricar ativos, desintoxicar no dia a dia. É como se fosse a receita de bolo para você funcionar, tudo bem? O problema é que cada parte, na verdade é a solução, né? Cada partezinha do código genético, ela vai afetar alguma coisa no corpo, ou algumas coisas no corpo. Então, nós temos dezenas de milhares de genes, tá? Quando você tem uma mutação na posição 677, é isso que quer dizer C677T. Na posição 677, você tem a troca de uma coisa chamada base nitrogenada, coisa pequena. Isso vai ter um impacto em algum processo de funcionamento do corpo, tá? No caso dessa mutação C677T, que é a mutação que tem significância clínica para a medicina, tá? Do ponto de vista do ácido fólico, quando tem essa mutação, ela pode ser heterozigótica ou homozigótica, tá? Heterozigótica significa que foi herdada ou do pai ou da mãe, não dos dois. E homozigótica significa que foi herdada dos dois, tá? E aí ela é mais severa. E quando tem esta mutação, uma enzima chamada metilenotetrahidrofolato redutase, MTHFR, né, que é o nome do exame, porque é o nome da live, tá? Quando se tem essa que codifica essa enzima MTHFR, essa enzima é responsável por ativar. Não, tem momentos que ativa bem, tem momentos que não, mas para a maioria das pessoas que tem a mutação, em momentos de estresse, ou de inflamação, ou de uma intoxicação um pouco maior, a pessoa pode começar a não converter direito o ácido fólico em metilfolato, que é a sua forma ativa. E aí o que acontece? Quem importa para o corpo é o metilfolato, não é o ácido fólico. Resultado, a pessoa que tem a mutação heterozigótica, que é a mais leve, ou a homozigótica C677T, ou seja, o médico pede o exame pesquisa de MTHFR. Quando vem o resultado, tá lá. Mutação no C677T, heterozigótica ou homozigótica. Essa pessoa deveria usar o metilfolato daí para frente. Aí a dose tem que ser vista direitinho com um profissional de saúde, porque nunca se sabe quando que ela não vai estar produzindo direito o MTHFR, tá? Uma enzima funcional para converter o ácido fólico em metilfolato. E na falta do metilfolato, vocês vão ver o tanto de sintomas possíveis, tá bom? Esse exame é genético, ele só precisa ser feito uma vez na vida, por ser genético, tá? De sangue.
e a maioria dos convênios cobre, tá? Qualquer laboratório minimamente bom faz. Os convênios enchem o saco um pouco, sabe? Em relação a autorizar, o exame era mais caro, barateou bastante nos últimos anos, mas se você pressionar, a maioria dos convênios autoriza. Se não, é um exame que, na minha opinião, não custa caro, tá? E você vai fazer só uma vez na vida, tá bom? Se tiver a mutação C677T heterozigótica ou homozigótica, tem que repor metilfolato a vida toda, que é a forma ativa do ácido fólico, na minha opinião. Não adianta você estar cheio do ácido fólico, que é a forma inativa, se não tiver boa capacidade de convertê-la na ativa. Ícaro, você está dizendo que as gestantes deveriam fazer esse exame ou ter o resultado desse exame? Sim, na minha opinião, todas elas. Porque ficar se entupindo da forma inativa pode dificultar da forma ativa ir nos lugares certos no corpo, que já estão ocupados pela forma inativa, e agir direito, tá? Agora, o que eu fico mais triste é que a maioria dos colegas médicos e profissionais de saúde não solicita esse exame para os seus pacientes. Ou não valoriza, ou sequer conhece a sua importância, infelizmente, tá? E você pensa assim, por que essa live é para mim? Por que esse MTHFR é tão importante assim? Se eu não sei, não sinto nada, ou então meu médico falou que os meus sintomas são por outra coisa, aí é que tá. Quais são os sintomas mais frequentes de quem tem carência de ácido fólico ou tem baixa atividade da metileno tetrahidrofolato redutase, a MTHFR, tá? Cansaço extremo, fraqueza e falta de energia, muitas vezes relacionado à dificuldade de produção de glóbulos vermelhos, as hemácias, por quem tem a mutação. Palidez, que muitas vezes tem a ver com anemia megaloblástica, que é típica da carência do folato, tá? Confusão mental, dificuldade de memória e concentração, porque é muito comum você ter um funcionamento cerebral inadequado e uma neurodesinflamação e uma neurodesintoxicação prejudicada quando tem problema no MTHFR ou carência de ácido fólico. Alterações de humor, irritabilidade e depressão, tá? Como mudanças emocionais, maior irritabilidade, sintomas depressivos, porque o ácido fólico ele entra na síntese de quase todos os neurotransmissores, que é quem conecta os neurônios, tá? Úlceras bucais e glossite, que é a inflamação da língua, dor e vermelhidão na língua. Lesões orais recorrentes, tá? Podem indicar carência, além da diminuição do paladar e sensação de ardor na língua. Pode ser carência de ácido fólico para virar o metilfolato ou do próprio metilfolato, tá? A diarreia, ela pode ocorrer principalmente se a carência for grave. Perda de peso e de apetite, sintoma frequente se a carência for prolongada. Tontura, náusea, dor de cabeça, falta de ar. Sinais mais ligados à anemia megaloblástica, que eu falei, né, que é relacionada ao ácido fólico. Cabelo branco, cabelo grisalho e queda de cabelo, muito comum na deficiência prolongada de ácido fólico ou da forma ativa metilfolato. E formigamento, problema nos nervos, que é a neuropatia periférica e insônia, tá? Então, bom, vamos falar sobre os questionamentos, os aspectos principais do que é o MTHFR, principalmente aos olhos da abordagem mais completa, tá? Das abordagens integrativa e ortomolecular em medicina. O que é MTHFR? Metileno tetrahidrofolato redutase. É uma enzima que é chave no metabolismo do folato e que é chave na conversão da homocisteína em metionina, tá? Ou seja, a homocisteína é um aminoácido tóxico, tá bom? E ela tem que ser convertida em metionina. E o folato é fundamental para isso, o metilfolato. Então, a homocisteína, ou melhor, o metilfolato, ele impacta a metilação, que é um processo através do qual o organismo silencia genes que sejam ruins para o organismo, tá? No nosso código genético, e para a nossa vivência, né? Para o nosso dia a dia. E promove a expressão de outros, tá? Genes que são bons pra gente. E essa deficiência da MTHFR vai prejudicar a síntese de neurotransmissores, o reparo do DNA e a síntese de proteínas, quer dizer, tudo que o corpo precisa para sobreviver no dia a dia. Existem dois polimorfismos, tá? O C677T e o A1298C. Como é que a gente lê? Se tiver só o A1298C, heterozigótico ou homozigótico, não afeta muito a clínica do paciente no geral. Agora, se tiver o C677T heterozigótico,
Você tem um problema menor, mas tem de produção de metilfolato. E se for o C677T homozigoto, ou seja, herdou do pai e da mãe, isso vem escrito no exame, tá, gente? Vocês não precisam decorar. É o quadro mais grave da dificuldade de você ter uma MTHFR, que é essa enzima, para ativar o ácido fólico. Pronto. E se tiver, então, as duas mutações, C677T e a A1298C, a A1298C junto com a outra, tá? Aí o quadro tende a ser mais grave ainda, tá? Porque essas mutações tendem a reduzir a atividade da enzima, da MTHFR, e isso vai influenciar a pessoa de forma que ela tenha menos metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, e aí afeta praticamente todos os processos orgânicos metabólicos e vai elevar a homocisteína, que é esse aminoácido tóxico que aumenta o risco cardiovascular. Aí tem outro exame associado que é interessante. É bom pesquisar a mutação MTHFR e dosar os níveis de homocisteína, tá? Porque geralmente a pessoa que tem a mutação, ela tem mais chance de ter problemas de falta de metilfolato. Agora, se a homocisteína estiver alterada, aí você já viu que realmente aquela deficiência de ácido fólico, não ela, tá? Mas a deficiência de ácido fólico do metilfolato, ela tá pior, tá? O que o ter a mutação aumenta? Como eu já falei, aumenta o risco e a ocorrência de doenças cardiovasculares, abortos, complicações gestacionais, pré-eclâmpsia, defeitos genéticos como defeito do tubo neural, transtornos psiquiátricos como depressão, TDAH, espectro autista, alterações neurológicas de declínio cognitivo e vários problemas metabólicos e imunológicos como diabetes, doenças autoimunes e até câncer. Mas, Ícaro, pela falta do metilfolato e pela mutação do MTHFR? Sim. Que coisa, né? Porque não adianta você estar entupido de ácido fólico, que é a forma inativa, e ter essa mutação de repente mais grave e não consegue converter seu ácido fólico, que aparece normal no exame, em metileno tetrahidrofolato, que é o metilfolato, a forma ativa. É ele que importa para o organismo, tá bom? E provavelmente a falta de metilfolato está relacionada com desordens da tireoide e infertilidade. Está sendo estudado ainda, tá? É importante pedir o exame pesquisa de MTHFR. Esse exame, se eu não me engano, você pode até ir direto no laboratório, pagar e fazer. Agora, se for para o convênio, precisa de um pedido médico, tá? E especialmente em pessoas que têm histórico familiar de trombose, abortos de repetição, doenças crônicas que não estão melhorando com os tratamentos convencionais, problemas gestacionais e maternos onde não sabe a causa definida, distúrbios neuropsiquiátricos que não respondem ao tratamento convencional, infertilidade sem explicação e baixa resposta a repor ácido fólico convencional, especialmente essas pessoas têm que agilizar pedir o MTHFR. Tá? Infelizmente a medicina convencional diz que o exame isoladamente tem baixo valor para eles e que os resultados positivos não significam necessariamente doença. Necessariamente não, mas eu digo para vocês com quase 25 anos de experiência em medicina que todo paciente meu que chegou com MTHFR, com as mutações, principalmente com ácido fólico baixo, quando você repõe o metilfolato até hoje, todos melhoram, tá? Então, não deve ser coincidência, tá? E é claro que o ideal é você repor metilfolato ou MTHF, tá? Que é os nomes que vai vir na receita, em vez do ácido fólico sintético. Para portador da mutação, tem que ser esse. Não adianta você dar ácido fólico, tá? No geral, não vai adiantar em vários momentos da vida que você não sabe exatamente quais. Então já repõe o MTHF. Dose, Ícaro. A minha dose para paciente convencional que não tem a mutação é 200 microgramas de metilfolato. Eu só reponho como metilfolato para o paciente, tá? Agora, tem caso do paciente com mutação onde eu chego a repor até 3 miligramas por dia, tá? Então, varia muito. Tem que usar a B12 metilada, metilcobalamina, a B2 e a P5P, piridoxal 5-fosfato, que é a B6 ativa, tá? Quando vai repor o metilfolato. Você tem que olhar essas outras três, porque geralmente elas funcionam juntas para acabar com a homocisteína, para transformar em metionina, para síntese de proteínas, neurotransmissores, reparo do DNA, tá bom? Então, geralmente andam juntas. É importante você também dar nutrientes, antioxidantes e cofatores desse ciclo de metilação, que é onde o metilfolato ajuda,
tá? Como zinco, magnésio, colina, trimetilglicina, que é a betaína, o NAC, tá? Então, nada funciona tão bem isoladamente. Muitas vezes tem que ser junto aos outros cofatores, tá? No estilo de vida, tem que ter um bom estilo de vida para qualquer suplementação funcionar direito, senão ela pode não funcionar ou até trazer efeito colateral, por mais que a reposição do metilfolato seja bem segura. Muito difícil ter efeito colateral, tá? E é bom uma dieta rica em folatos naturais e evitar a exposição a toxinas, como do tabaco, do álcool, pesticidas, porque elas podem dificultar a ativação do ácido fólico em metilfolato ou gastar muito metilfolato e ácido fólico em processos que não são os mais importantes para o organismo. Aí vai faltar para o que realmente importa, tá? E é claro, sobre os hábitos de vida, gerenciar melhor o estresse, dormir direito, atividade física são fundamentais para você ter uma boa conversão do ácido fólico em metilfolato. Agora, é a individualidade bioquímica, cada pessoa é uma, por isso que as doses não são padrão. Tá? Tem que ver não só a mutação e os níveis de homocisteína, mas o quadro clínico geral do paciente. O estilo de vida é fundamental, tá? Para você aproveitar direito, para você ter menos expressão dos problemas da mutação. Olhar sempre a homocisteína é fundamental, tá bom? As pessoas com cansaço crônico, com síndrome pós-Covid, com síndrome pós-imunizantes, infertilidade, possivelmente tem mais problemas de carência de metilfolato. Isso tem que ser olhado, tá bom? Bom, as dúvidas, sobre as principais dúvidas de vocês no assunto. As pessoas perguntam o que é o MTHFR, já expliquei. Eu levantei as dúvidas de vocês, tá? Quais são as repercussões clínicas de ter essa mutação? Como eu já falei, homocisteína alta demais, o que aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance de infertilidade, complicações na gravidez, aumenta a chance de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, tá? Todo mundo precisa fazer o exame de MTHFR, nem que seja uma vez na vida, na minha opinião, tá bom? Metilfolato e ácido fólico não são a mesma coisa, metilfolato é a forma ativa do ácido fólico. Então você recebe o ácido fólico da alimentação, da suplementação convencional, não comigo é metilfolato, direto, mas da suplementação convencional, e no corpo ele tem que sofrer a ação dessa MTHFR para ativar e virar metilfolato e funcionar no corpo. Então não são a mesma coisa, tá? Principalmente em doses muito altas, o ácido fólico convencional, para quem tem mutação, pode atrapalhar o corpo de ter os efeitos adequados da forma ativa, porque está cheio da inativa, então cuidado com isso, tá? Os efeitos colaterais de overdose do metilfolato são raríssimos, mas quando acontecer, pode ser gosto amargo na boca, enjoo, confusão mental, irritabilidade, reação alérgica, mas é muito raro isso acontecer, tá bom? O ácido fólico transformado em metilfolato, para que ele serve? Essencial para a síntese do DNA, formação de glóbulos vermelhos, desenvolvimento neural fetal, prevenção da anemia, síntese de neurotransmissores, tá? É muita coisa. E é claro, uma das principais funções é acabar com a homocisteína, transformando ela em metionina, para que você possa fazer adequadamente a metilação do DNA, que é fundamental para você ler seu código genético direito, tá? Ácido fólico engorda? Não tem caloria, tá? Abre o apetite? Pode abrir o apetite uma pessoa que estava com ele reduzido por falta de metilfolato. Abrir o apetite só por tomar, não, tá bom? É verdade que toda pessoa com a mutação MTHFR precisa usar o metilfolato? Na minha opinião, sim, mas tem médico que acha que não, tá? Quem fez bariátrica ou tem doença intestinal deve se preocupar mais? Sim, porque tem mais risco de deficiência por causa da má absorção, tá? Por conta de ter mexido na parte intestinal. Homem também precisa do MTHFR? Claro! Homens e mulheres precisam do ácido fólico ser convertido em metilfolato para funcionar direito. Metilfolato no corpo inteiro, tá? Metilfolato pode ser usado por crianças? Pode sim, tá? Só vai ter que adaptar a dose, tá bom? Gente, era esse recado que eu tinha para dar para vocês. O resumo: dosem o metilfolato de vocês, o MTHFR, e se tiver a mutação C677T, procure um bom médico, de preferência da integrativa ou da ortomolecular, que é quem mais valoriza essa mutação.
para que você possa repor metilfolato. Isso vai te poupar um monte de problema, ou se já estiver com problemas, pode facilitar o seu tratamento, tá? E melhores resultados na sua saúde. Tá bom? Bom, alguma dúvida? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.